Legal, já estamos de volta aqui com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Lancheiro Alimentos, onde tem sabor tem Lancheiro Alimentos. Também conosco Oral Center Odontologia Especializada e a companhia também da Ventilador e Casa. O Conexão de hoje falando sobre insuficiência cardíaca e a sua relação com as demais doenças cardiovasculares. Dr. Valdir Dátilo, que é a cardiologista clínico aqui do Instituto do Coração de Marília, conosco, batendo esse papo aqui, trazendo a boa informação para o nosso telespectador do Universo 4. Doutor, a gente vai falar um pouco agora sobre a questão do diagnóstico, né? Como é que a gente chega, como é que se fecha o diagnóstico de uma insuficiência cardíaca? Bem, a insuficiência cardíaca, como a grande maioria das síndromes clínicas em medicina, o diagnóstico inicia-se por uma boa história clínica, uma boa anamnese. Então, durante a consulta, o indivíduo chega reclamando desses sintomas que a gente comentou no bloco anterior, e o médico ele precisa caracterizar minuciosamente como é essa falta de ar, se é progressiva, que tipo de esforço ele faz para desenvolver esse sintoma, se ele tem outros sinais de dor precordial, palpitação, edema, enfim. Primeiro de tudo, uma boa anamnese, que é a história clínica do paciente. Com essa história e com dados epidemiológicos, o indivíduo tem hipertensão, ou ele é diabético, ele é obeso, as outras situações clínicas que potencialmente levam a esse quadro, então você já formula uma hipótese diagnóstica, esse indivíduo pode ter realmente, está parecendo um quadro de insuficiência cardíaca. O segundo passo, depois de feita uma boa anamnese, uma boa história clínica com todos esses dados, você vai fazer o exame físico do indivíduo. Aí sim, nesse exame físico, você vai aprofundando a medida de pressão arterial, a ausculta cardíaca, observar se durante a ausculta cardíaca o indivíduo não tem o que a gente chama de galope, o coração ele acelera e galopa que nem cavalo correndo, por isso chama galope, fica batendo rápido. Se o indivíduo não está inchado, suas pernas, os pés, não está com edema, né? Se ele não tem uma ausculta com estertor, se não tem, enfim, o exame físico, estase jugular, fígado aumentado, o exame físico também nos dá muitos sinais que levam também a pensar nessa síndrome. Então, uma boa história, um bom exame clínico. Posteriormente, alguns exames complementares para a gente aí sim fechar essa hipótese. Eletrocardiograma, os exames mais simples, que mostram algumas alterações em relação à sobrecarga de câmaras cardíacas, arritmia cardíaca, bloqueios, bloqueio de ramo, bloqueio intracardíaco, enfim, a situação elétrica do coração. O raio-x de tórax é um exame simples, barato também, nos auxilia muito para ver o tamanho dessa área cardíaca, para ver se o indivíduo tem alterações pulmonares de congestão pulmonar, se está acumulando líquido nesse pulmão, né? Você vê pelo raio-x. Pelo raio-x. Mas desses exames todos para fechar o diagnóstico, no nosso meio, o exame melhor usado, o exame que dá para a gente informações mais adequadas, mais precisas para se fechar esse diagnóstico é o ecocardiograma Doppler. O eco, ele, lógico, tem mais exames sofisticados, ressonância magnética e tudo mais, mas são situações onde está um pouco fora do alcance da população em geral. O ecocardiograma Doppler, ele é um ultrassom do coração, que depois você vai acompanhar um exame, ele traz para a gente todas as informações em relação a essa situação clínica chamada insuficiência cardíaca, confirma ou afasta o diagnóstico. Através da medida das câmaras, através da disfunção sistólica, da contratilidade, através do relaxamento do coração. Enfim, é um exame hoje que ele confirma e gradua, né? Já viu que nível tá? Que nível tá, né? Através de uma situação chamada fração de ejeção, que é um índice que mede a força de contração desse coração. E fora isso também, o relaxamento. A gente está falando muito em contração, mas também tem insuficiência cardíaca diastólica, que é essa dificuldade do coração relaxar. Ele às vezes contrai normal, Marcos, mas ele não relaxa direito. Essa situação de não relaxar direito é muito comum em idosos, em indivíduos que têm hipertensão também não adequadamente tratada, em doenças infiltrativas do coração, então ele tem uma certa dificuldade de relaxar. O eco mostra isso também. Alguma situação secundária, valvulopatia, muitas vezes o indivíduo ele tem um sopro cardíaco com regurgitação de alguma válvula ou estenose, e isso é visto no eco e também é avaliada a função do músculo. Fora isso, o eco avalia todas as estruturas anatômicas, o pericárdio e tudo mais. E o principal é um exame barato, é um exame tecnicamente fácil de se fazer
acessível, não é um exame que não é agressivo, é um exame tranquilo, né? E as pessoas hoje em dia, até de poder aquisitivo menor, eles têm acesso a esse exame. Então hoje, de uma maneira geral, é um exame assim que, na meu ver, é um dos exames principais para diagnosticar, fechar esse diagnóstico e graduar a síndrome da insuficiência cardíaca. Interessante, né, doutor? Porque hoje o senhor mencionou bem, nós temos até alguns exames que são um pouco mais sofisticados e tal, mas ele estaria como um intermediário e com um resultado muito, muito adequado. Sem dúvida. Seria assim até mais do que o intermediário, porque hoje ele realmente consegue, o eco ele consegue precisar exatamente diagnosticar e precisar o grau de disfunção desse músculo cardíaco. E porque a gente, hoje em dia, com a proliferação da informação, quer dizer, as pessoas acabam já vindo, olha, eu quero fazer uma ressonância, e muitas vezes você acaba sendo um exame dispendioso sem real necessidade. É óbvio que ela tem um outro recurso, mas muitas vezes você não precisa abrir mão dela, né? Eu acho que realmente, por exemplo, o caso da ressonância, ela é um exame ótimo também para se avaliar a disfunção do músculo do coração. Mas principalmente por detalhes de infiltração nesse músculo do coração e tudo mais. Mas é um exame que é um exame ótimo, mas é um exame que nem todos têm acesso, é um exame caro. Eu acho que a gente tem que ir aos poucos na escala, né? De acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. Às vezes você tem uma doença infiltrativa no músculo do coração que o eco não definiu direito se é infiltrativo, uma endomiocardite, enfim. Aí você, nesses casos, você pode recorrer a uma ressonância do coração. Mas isso daí não é regra, é exceção. A regra usual do dia a dia para se fazer esse diagnóstico é o ecocardiograma, correto? Então fica para ressonância os detalhezinhos quando você não consegue definir adequadamente uma minoria de casos. Doutor, e aí, depois como é que fechado o diagnóstico, como é que é o prognóstico? O prognóstico dessa doença, infelizmente, ainda com todos os recursos que nós temos em relação a medicamento, em relação a exame, a diagnóstico, prevenção, ela é um prognóstico ainda sombrio. Só para você ter uma ideia, a partir do momento que o indivíduo tem um diagnóstico de uma insuficiência cardíaca, conforme o grau dessa insuficiência cardíaca, se ao diagnosticar ela já for uma insuficiência cardíaca, vamos dizer, importante, com fração de ejeção baixa, esse coração insuficiente, realmente com sintomas, esse indivíduo tem, assim, de uma maneira geral, no prazo de 5 anos, ele tem 25% de chance de estar vivo, ou seja, tem 75% de chance de não estar mais aqui nos próximos 5 anos, mesmo com o tratamento medicamentoso. Exato. Um pouco essa taxa, muito preocupante. Você vê, se for comparar, existem algumas neoplasias, alguns cânceres que o indivíduo dura mais, ou até tem mais tempo de vida. Então, isso que a gente procurou dar ênfase nesse tema, principalmente em relação a isso. O prognóstico é sombrio. Tem que tratar muito bem as outras doenças, essas que nós já citamos, que potencialmente levam a esse quadro. E os indivíduos que, mesmo sem sintomas nenhum, mesmo que ele tenha uma diabetes controlada, uma hipertensão controlada, está tudo bem, a pressão está 13/8, estou tomando remedinho, vai de vez em quando ao médico, faça alguns exames que às vezes ele faz parte daquela porcentagem que está com o ventrículo com disfunção e ainda não tem sintoma. E aí que os pesquisadores dizem que se começar um tratamento adequado ali, aí você melhora um pouco o seu prognóstico. Mas 5 anos é o... Então existe depois sobre a prevenção. O transplante, um dos tratamentos, o transplante, ele muda um pouco esse prognóstico, seria a via final, né? Antes do transplante, a gente tem todo o tratamento medicamentoso, com N remédios, mudança do estilo de vida, enfim. E no final, que seria a parte cirúrgica, o transplante e assim, ressincronização, que nós vamos falar um pouco, ele muda um pouco. O transplante, quando dá certo, é o contrário. Esses 5 anos, o indivíduo tem 75% de chance de estar vivo, correto? Mas ainda assim, no Brasil, nós temos uma certa dificuldade em relação a doadores. Um pouco doador, correto? Algumas técnicas, enfim, a infecção é um problema que atrapalha muito os transplantados. A síndrome de rejeição ao órgão também encurta esse prognóstico. O efeito colateral dos imunossupressores, das drogas que se toma para evitar a rejeição do órgão, ainda realmente é um fator limitante em relação. Mas aqueles indivíduos que não tem mais, chegou no final,
chama de insuficiência cardíaca refratária. Não responde mais a tratamento medicamentoso. Ele está sempre com a pressão baixa, internação a cada 15 dias, congestão. Esses indivíduos existe uma triagem para estar tentando ver se tem indicação de ser submetido a um transplante. Doutor, o que a gente pode falar de prevenção? Olha, a prevenção, principalmente nesse tema, da insuficiência cardíaca, é como que a gente vai prevenir para o indivíduo não ter uma insuficiência cardíaca? Bom, primeiro de tudo, voltando ao que nós falamos no bloco anterior, tratar adequadamente a sua pressão alta, quem é hipertenso. Tratar a ponto de deixar em níveis normais, fazer as visitas regulares, todos os itens que for necessário para manter essa pressão normal, isso é prevenção. Porque você vai estar tratando a pressão e vai estar prevenindo outras coisas, a insuficiência cardíaca, a insuficiência coronariana. Prevenir também a insuficiência coronariana, porque a insuficiência coronariana, o infarto do miocárdio, ele é a causa mais comum, é a doença que mais leva o indivíduo a ter insuficiência cardíaca no nosso meio hoje. Nos anos 50 era a pressão alta, eram todas as chagas, isso mudou o perfil epidemiológico. Então a doença isquêmica do coração, ela é a doença que mais leva o indivíduo a ter insuficiência cardíaca. O cara não morre, mas ele fica... Exato. Com tudo a evolução tecnológica que nós temos em relação à angioplastia primária de salvamento, trombolítico, unidade coronariana, mesmo assim os indivíduos infartam, sobrevivem, não morrem, mas uma parte deles fica com sequela, fica com essa disfunção, uma área do coração necrosada, que não contrai, dando esse déficit contrátil, levando o indivíduo futuramente a um quadro de insuficiência cardíaca. Então, ele tem que também fazer uma prevenção de todos os fatores de risco que poderiam levar o indivíduo à insuficiência coronariana. Diabetes, obesidade, tabagismo, sedentarismo, atividade física, álcool, quantidade leve, moderada, enfim, porque indiretamente isso acaba levando também a um quadro de insuficiência coronariana que leva à insuficiência cardíaca. Por isso que a insuficiência cardíaca é relação com as outras doenças cardiovasculares. Se desenvolve uma hipertensão, você já é um futuro candidato. Exato. As mulheres aí, de 40 anos para cima, 45, 50, alô, vocês mulheres que têm problema de tireoide. É simples, minha tireoide, não é tão simples assim. Controle a sua tireoide adequadamente, tome o seu remédio, vê se os seus hormônios estão normais. Vá de vez em quando a um clínico, um cardiologista, vê como é que está seu coração, porque essa tireoide, ela tem uma relação íntima com o coração. Tem a traiçoeira. A tireoide descompensada pode levar a uma situação de cardiopatia. Verdade? Outra situação de prevenção, por exemplo, atividade física. Doutor, atividade física não é mais para o hipertenso, para o indivíduo para evitar de ter um infarto diabético, para o indivíduo que tem insuficiência cardíaca, desde que ele esteja controlado. Antigamente evitava a conduta médica, anos atrás, você não faz exercício nenhum, fica quietinho. Hoje não, hoje está preconizado o exercício leve, orientado, correto? Daqueles indivíduos que estão clinicamente estáveis, sem sintomas, bonitinho, esses indivíduos vão fazer sua atividade leve e também vão estar prevenindo uma série de situações que poderiam levar a complicação nesse quadro. Doutor, quero te agradecer muito pelas informações aqui e agora eu vou lá para conferir o exame, né, que o senhor mencionou aqui. O ecocardiograma, você vai ver um ecocardiograma lá, uma imagem do exame que melhor nos ilustra hoje, de uma forma simplista, essa síndrome. Obrigado por nos receber aqui, uma ótima noite. Dr. Valdir Dátilo, nosso entrevistado nesses 2 primeiros blocos, aqui direto do Instituto do Coração. Agora a gente vai lá conferir o exame no próximo bloco, não sai daí não. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Lancheira Alimentos, onde tem sabor tem Lancheira Alimentos. Também conosco a companhia da Oral Center Odontologia, especializada em ventilador e casa. É rapidinho e a gente volta depois do intervalo. Até já.